Bom dia, turma 31. Como que vocês estão? De ontem para hoje, passaram bem? Descansaram? Como que vocês estão? Espero que estejam bem, que esteja tudo certo. Seguinte, vamos continuar com as nossas aulas, videoaulas. Estão gostando aí de ver as aulas? Coloquem aí para o prof, mandem dicas. Coloquem se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo a prof, se a prof está deixando muita dúvida, se a prof está sendo clara quando a prof lê os textos, se eu tô falando muito rápido, muito devagar. Coloquem dicas aí para a prof, tá bom? Bom, vamos agora corrigir a nossa regras de convivência. Ontem eu passei para vocês página 26 e 27 do livro de religião. E aí nós vamos fazer a correção agora, tá bem? A gente faz a correção e depois a gente continua seguindo com o Escreva Corretamente. Hoje nós vamos pegar o nosso livro Escreva Corretamente, tá bem? Vamos lá. Regras de convivência, página 26. Acompanhe a leitura com a professora, tá bom? Imagine milhares de pessoas acampadas no deserto. Como seria se cada uma fizesse o que bem entendesse? Deus estabeleceu algumas regras para os filhos de Israel, a fim de que pudessem viver felizes. A obediência às regras de Deus é uma demonstração do nosso amor a Ele e às pessoas ao nosso redor. Muito bem. Nós conversamos sobre lá no Egito, quando Moisés passou no Mar Vermelho, com toda aquela multidão, aquelas pessoas, e eles se acamparam. Milhares de pessoas. Vocês imaginam se cada um fizesse o que quisesse fazer? Eu quero comer tal horário, o outro quisesse outro horário, o outro quisesse outro horário. Não, eles tinham que ter regras, tinham que ter... seguir regras, eles precisavam de regras para as coisas funcionarem, né? Nós não podemos, quando nós vivemos em grupo, nós precisamos de regra para que as coisas fluam. Já conversamos sobre isso. Como seria, por exemplo, uma sala de aula se não tivessem as regras? Como que ia ser? Ia ser uma confusão, ia ser uma bagunça, a professora não ia conseguir dar aula, vocês não iam conseguir aprender. Com certeza não. Então, regras de convivência são necessárias. Por exemplo, quer ver um exemplo bem prático? Essa situação que nós passamos agora, tá? Essa pandemia. Se o governador lá em cima não colocasse a regra seguinte, que nós deveríamos ficar em casa, que nós teríamos que ficar em casa e não poderíamos mais nem sair para ir para a escola. Imagina se não tivesse essa regra. Se a gente fosse comum, normal, na escola, sem ficar em casa, vocês imaginam que quase toda aquela escola hoje já estaria tomada desse vírus. Por quê? Porque ia passar e ia proliferar muito rápido. Então, ele colocou uma regra, uma lei de que nós deveríamos ficar em casa. E nós ficamos em casa e estamos ficando até hoje. Isso fez com que esse vírus não evoluísse tão rápido quanto evoluiu nos outros países. Então, para que servem as regras? Para o nosso bem mesmo, para a gente poder conviver em grupo, para as coisas poderem funcionarem da melhor maneira possível. Bom, página 27, número 1. Leia Levítico 19 e cite algumas regras de convivência dada ao povo de Israel. Bom, tem muitas regrinhas que foram colocadas ali. A prof vai ler algumas delas e vocês podem colocar aí, tá bem? Não roubem, não mintam, não enganem uns aos outros, não explorem os outros, não retenham o salário do seu empregado, ou seja, não paguem direitinho, respeitem os deficientes físicos, não façam fofocas, não guardem ódio no coração contra alguém. Então, essas são coisas que estavam ali e que são regras que foram colocadas naquela época para que vivessem bem em grupo. Muito bem. Número 2. Algumas dessas regras ainda se aplicam até hoje nos nossos dias. Desenhe uma delas. Por exemplo, não roubem.
né? Aquela época já foi colocada essa regra e essa regra continua até hoje. É certo nós pegarmos o que não é nosso? Não, né? Nem que seja uma borracha, nós não podemos pegar, né? Nós não podemos pegar nada do que não é nosso. Número 3. Que regras podem deixar a convivência mais agradável em casa, na escola, na cidade? Escreva nos quadros a seguir. Isso é pessoal. Você vai escolher uma regrinha que torna a convivência mais agradável em casa. Exemplo, desculpa. Não brigar com o irmão, tá? Isso é uma regra que torna o ambiente mais agradável em casa, né? Na escola, respeitar o professor, isso é uma regra. Isso é uma coisa que torna o ambiente mais respeitável, mais agradável. Na cidade, obedecer os sinais de trânsito. Isso é uma regra que torna a convivência mais agradável. Então, eu coloquei 3 exemplos aí que vocês podem colocar ou vocês podem pegar outras coisas que vocês pensaram, tá bem? Beijo, fiquem com Deus e vamos continuar nossa aula.